Olá, sejam bem-vindos ao Podclô oficial do Enem Clotilde de Oliveira, podcast criado pelos alunos do terceiro ano do ensino médio, visando em trazer o nosso dia a dia, tópicos e discussões recorrentes na sociedade. Meu nome é Emily Nunes, do terceiro ano B. E eu sou Ana Beatriz, do terceiro ano B também. Estamos aqui com o professor Gemison, professor de Educação Física. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Fiquem tranquilos, eu acho que a conversa é informal mesmo, não tem essa pretensão da gente fazer tudo tão quadradinho. Então eu quero primeiro agradecer o convite do Podclô, desse primeiro Podclô, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que dê tudo certo e estou aqui para contribuir no que eu puder e aguardo o que vocês quiserem perguntar para que essa conversa seja tranquila, prazerosa e que tenha algum conteúdo relevante, né? Tá certo, solta a vinheta! Bom, professor, o senhor poderia nos explicar melhor o que é educação física? Com certeza, Beatriz, vou explicar. É importante para vocês que são estudantes, que estão aqui no ensino médio, entenderem o seguinte, que ao entrar no curso de Educação Física, vocês vão se deparar com duas grandes áreas. Uma que está delimitada pelo campo formal da Educação Física, e nesse campo os professores vão atuar de forma única e exclusiva na escola e as derivações, e o campo do bacharelado, que é todo o resto, ou seja, aqueles que não atuam dentro da escola, não são licenciados, eles atuam no campo do que a gente conhece hoje como campo do bacharelado. É importante também localizar que a educação física é compreendida como uma grande área do conhecimento que tematiza uma série de formas corporais que a gente chama de cultura corporal. Essa cultura corporal hoje está tematizada a partir de 5 grandes unidades. Quais são elas? Os jogos, as danças, as lutas, as ginásticas, os esportes e as práticas corporais de aventura. Essas 6 grandes unidades temáticas acabam por delimitar o que vocês aqui na escola vão aprender em relação à educação física. Então, tentando aí aproximar o que é um conceito de educação física, seria isso. A educação física é uma área do conhecimento que tematiza formas do que a gente conhece como cultura corporal. E essas formas são as que eu citei. Tá certo. Eu queria saber como que a educação física se relaciona com a saúde. Vamos lá. Esse é outro grande paradigma dentro da nossa área, porque a educação física, até a década de 90, era delimitada por um paradigma chamado paradigma da aptidão física. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da escola, o que o professor ele tinha que dar conta era de fazer com que a saúde de vocês ficasse boa. Então a gente planejava exercícios muito próximos do que a gente via lá nas décadas de 30, 40, 50, e vocês iam fazer esses exercícios como polichinelo, abdominal, correr ao redor da quadra. Da década de 90 para cá, a educação física passa a se relacionar com essas unidades temáticas que eu citei na pergunta anterior, com jogo, com dança, muito mais no sentido de fazer vocês fazerem uma reflexão sobre essas coisas e não mais pensando na aptidão física. Portanto, para a educação física, a relação que ela estabelece hoje com a saúde é que a saúde é um tema transversal. Como é que a gente sabe disso? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, produzida e escrita lá em 1996, ela coloca a saúde como um tema transversal, que atravessa, que transversaliza os grandes conteúdos, os grandes temas da educação física. Portanto, para pensar a educação física na escola e a sua relação com a saúde, a gente tem que relacionar a saúde com o esporte, a saúde com a dança, a saúde com a luta, a saúde com a ginástica e por aí vai. É essa relação que a educação física tem com a saúde. Bom, professor, eu queria saber de uma coisa. Como que a educação física ela pode contribuir com a diminuição dos efeitos que a dengue nos causa? Ótima pergunta. E aí eu vou tentar explicar, tendo como parâmetro a explicação que eu dei na pergunta anterior. A educação física, ela não pode ser de forma alguma pensada apenas no sentido de promover saúde dentro da escola. É claro que pensar sobre os efeitos da dengue no corpo tem uma relação direta com a saúde, mas a saúde não se produz só
tomando remédio, fazendo exercício, mas pensando sobre a sua própria cultura corporal. Então, como é que a educação física nesse sentido pode contribuir para melhoria, para o entendimento, para a reflexão sobre os cuidados com a dengue? A gente pode pensar, por exemplo, na promoção, elaboração de atividades que envolvam essas unidades temáticas. Vou dar um exemplo. A gente pode pensar na capoeira, a gente pode pensar na prática esportiva e relacionar essa unidade temática de forma a pensar os elementos da saúde de forma intrínseca aos conteúdos. Como é que isso se dá na prática? É assim, eu pego uma aula de educação física e esporte, por exemplo, e digo, gente, vamos pensar aqui nos efeitos da prática esportiva no teu corpo. E relacionando isso, por exemplo, com uma doença, com a dengue, como é que os efeitos da dengue que são causados no corpo podem ser atenuados com a prática esportiva. Claro, no pós-acometimento, não pode ser durante, porque durante o incubamento ali da doença no corpo, a gente nem recomenda que você pratique atividade física nenhuma. Mas no pós, sim, dá para a gente pensar atividades leves e moderadas dentro da escola e que envolvam essas 6 unidades, como o exemplo que eu dei do esporte. Tá certo. Professor, eu queria saber como a educação física na escola pode ajudar nesse processo de conscientização dos alunos sobre esses problemas causados pela dengue. Maravilhosa pergunta. Assim, eu acho que dentro da disciplina, a ideia é que a gente possa promover alguns procedimentos, algumas ações que auxiliem esse processo de fazer a comunidade escolar pensar sobre o problema. Vamos lá, a gente pode promover palestra, a gente pode fazer oficina, a gente pode fazer workshop, a gente pode trazer um convidado, a gente pode fazer grupos de estudo, a gente pode fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que vocês estão fazendo, e aqui eu já parabenizo a professora responsável, a professora Sandra, pela ideia, vocês também pelo que estão fazendo. Então acho que ações como essa, linkadas com o objeto de cada área, podem contribuir de forma significativa para que não só vocês, aqui dentro da escola, mas ao saírem daqui de dentro da escola, possam propagar esse conhecimento junto à família de vocês, à comunidade que vocês fazem parte. Bom, professor, eu quero saber como o senhor pensa nessas ações que envolvam as aulas de educação física, sabe? E a prevenção da dengue. Emily, como eu falei na resposta anterior, eu acho que uma ação que a gente pode tentar incluir aqui dentro da escola é, em primeiro lugar, pensar que as disciplinas elas não funcionam sozinhas. As disciplinas elas funcionam de forma interdisciplinar. Ou seja, cada professor dentro da sua área pode contribuir para que a gente possa discutir sobre uma determinada temática. No caso aqui, é sobre os efeitos da dengue e tal. Então eu penso que... muito obrigado. Eu penso que dentro da escola, por exemplo, essa ação que a gente está fazendo aqui agora, que é a criação de um podcast, pensar em falar sobre esse tema, se encara como uma dessas ações. Acho que outra coisa que a gente pode tentar pensar, e a longo prazo, é a criação de um grupo permanente de estudo, que envolva o professor de educação física, a professora de português, o professor de história, a professora de biologia, a professora ou professor de química. E esse grupo multidisciplinar, junto com os estudantes que se interessem em participar, podem montar um grupo permanente, e esse grupo permanente dá conta de ler materiais, de estudar de forma mais profunda sobre qualquer tema que seja. Nesse caso aqui, sobre o tema da dengue. Bom, professor, a gente queria saber mais sobre o senhor, mas a gente primeiro quer fazer só mais uma pergunta ao senhor. As pessoas que já foram acometidas com a doença, tem algum exercício que possa ajudar com a terapia delas? Tem sim, mas eu vou só fazer uma ressalva antes. Novamente, como eu respondi as primeiras perguntas, a gente não pode pensar que a educação física vai contribuir dentro desse cenário
apenas na perspectiva de um exercício salvador que vai ajudar a vida dela. Sim. Isso é muito importante que vocês entendam. Mas pensando em exercícios, a gente tem meio que uma escala entre leve, moderado e exercícios mais vigorosos que se pode fazer. A recomendação que a gente tem dentro da área é que durante o acometimento da doença não haja a prática de atividade física, que o paciente ou a pessoa que foi acometida possa repousar, bebendo muita água, tomando líquido, se hidratando, se alimentando de forma mais saudável. E em segundo lugar, pensando nos exercícios, eu julgo que ao final do processo, 5 dias depois, 8 dias depois, que você já tem os sintomas de forma menos severos no seu corpo, aí você começa a iniciar um processo aí de prática de atividade física, mas de forma leve. E quais são os exercícios? Caminhada, uma caminhada leve, caminhadas com trotes, exercícios de alongamento, exercícios de respiração, ou seja, algo que não vá fazer você ter um desgaste corporal ainda maior. E com o passar das semanas, a indicação que eu daria é que o paciente procurasse um profissional da área para elaborar um programa de exercícios que fosse mais apropriado a ele, para que ele pudesse não só fazer atividade física no pós-dengue, mas que ele possa incorporar isso na vida dele, para que ele tenha, claro, mais qualidade de vida, um estilo de vida mais ativo, e que isso com certeza vai fazer a imunidade dele melhorar e os problemas de saúde serem menos severos. Sim, conforme as perguntas que a gente fez, o senhor tem mais algum comentário a fazer sobre isso? Olha, acho que um comentário que todo mundo que senta aqui eu acho que tem que fazer é parabenizar vocês. Primeiro pela coragem, eu sei que não é fácil ficar nessa posição, dá vontade de rir, dá vontade de brincar, dá vontade de fazer um bocado de coisa. Aqui também tem os bastidores, as pessoas que ficam olhando. Vocês nunca fizeram isso, então é um desafio muito grande para vocês, mas eu acho que o fato de vocês terem se estarem dispostos a fazer disponibilidade, isso, né? Essa disponibilidade já é fantástico. Agradecer novamente pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz em saber que eu podia participar e falar um pouco de educação física, que é algo que eu amo. Bom, professor, chegou o nosso momento. A gente quer saber mais sobre o senhor. Você poderia nos contar? Com certeza. O que é que vocês querem saber de mim? Pode perguntar. A gente queria saber como foi o início de tudo. Tá. Eu iniciei a minha vida profissional entrando na educação física, e a educação física foi minha 4ª escolha de curso. Eu sempre neguei a educação física na minha vida porque achava que era uma prática, digamos, menos nobre. De adolescente, né? Mas o esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu fui atleta de futebol por muitos anos, fui atleta de natação também. Menina. E isso acabou me motivando a fazer o curso de educação física. E quando eu entrei no curso, eu realmente me deparei com aquilo que eu queria. Inicialmente eu queria abrir uma academia de musculação, mas com o tempo passando, eu fui vendo que aquilo que estava dentro de mim tinha muito mais relação com a educação formal, com a escola, ensinar, do que propriamente promover saúde, orientar pessoas na prática de exercício físico. Então, a educação está na minha essência. Eu sou um professor na minha essência. Então, a minha vida é dedicada à educação. Claro, não só a educação física, como vocês puderam ver aí no meu currículo, né? Eu acabei trafegando por outras áreas. Depois que terminei a educação física, eu fui fazer filosofia. Sim. Eu fiz um mestrado na área de ciências sociais. Depois fiz especialização em sociologia também, porque são áreas que me desenvolveram enquanto ser humano. E se eu me desenvolvo enquanto ser humano, eu sei que eu posso desenvolver potencialidade em outros seres humanos. Acho que é isso. Bom, gente, eu queria agradecer primeiro Muito obrigada, viu, professor, por ter vindo. E nós do Podiclo ficamos muito comovidos por sua presença aqui. Obrigado. Obrigada. Valeu.